Olá, meu amigo. Hoje é terça-feira e terça-feira é o dia de a gente relembrar alguns acontecimentos, algumas mensagens que fizeram história na Quírios. Essa mensagem que nós vamos começar foi uma série que nós estudamos em 2017. São 7 mensagens sobre o encontros de Jesus. Bom, o primeiro deles a gente vai falar um pouco sobre Nicodemos, né? E vamos dizer um pouco sobre aquele encontro que Jesus tem com Nicodemos, sobre a necessidade de nascer de novo, né? Esse foi muito importante, um dos momentos mais significativos, um dos encontros que mais revelam o caráter da missão de Jesus. Então convido você a compartilhar, a participar conosco dessa série e estar lembrando aí de algumas coisas que aconteceram. Se você é novo na Quírios, se você chegou há pouco tempo, isso é muito legal para você saber um pouquinho da nossa história e também conhecer um pouquinho das mensagens que fizeram história para nós. Que Deus abençoe sua vida e que você possa aí alegrar seu coração com essa mensagem. Não esquece de compartilhar, não esquece de dar seu like depois, porque isso ajuda bastante ao YouTube distribuir a mensagem e levar o nosso canal para frente. Deus abençoe, tudo quanto fizer prosperará. Quero falar sobre os encontros de Jesus depois da ressurreição. Amém? 3 encontros, tem vários, mas eu escolhi 3, eu queria falar mais, mas não vai dar tempo. Vou falar de 3 encontros de Jesus depois da ressurreição. João capítulo 20, versículo 24 a 29. Levante sua Bíblia bem alto, diga: essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso o que ela diz que eu posso. Abrirei meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar, e nunca mais serei o mesmo. João, Evangelho segundo o apóstolo João, capítulo 20, versículo 24 a 29. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles, apesar de estarem trancadas, diga comigo, estarem trancadas as portas. Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão, coloque-a no meu lado, pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu. Felizes os que não viram e creram. Eu gosto de Tomé, gosto, porque Tomé é aquele discípulo que precisa de mais uma prova, só mais uma prova. Senhor, só me dá mais um sinal. Senhor, se mostra mais só uma vez que o Senhor está comigo. Eu não sei quanto a você, mas eu acredito que todos nós já passamos por momentos assim na nossa vida, que orar, começa a falar com Deus. E quando começamos a orar e falar com Deus, a gente começa a pedir um sinal, mais um sinal, e Deus manifesta a glória dele, Deus dá prova que está com você, Deus mostra que está do seu lado, Deus mostra que Ele tem acompanhado a tua vida, mas você passa por momentos onde você entra com uma crise de fé na tua vida. O primeiro encontro que eu separei para a gente estudar de Jesus depois da ressurreição é com um discípulo que está numa crise de fé. Tomé olha e diz assim: bom, vocês estão dizendo que viram Jesus, tudo bem, mas eu não creio em vocês. Uau! Eu só vou crer com uma condição. A condição que eu vou crer é que se Jesus se apresentar a mim, mas não apenas eu ver, eu enxergar que é Ele, eu quero ir até Ele, colocar as mãos onde foram colocados os cravos, eu quero colocar as mãos aonde a lança entrou, e aí sim, e só aí, eu vou crer. Deixa eu fazer uma pergunta para você,
Você tem feito alguma condição para Deus para crer? Não vou nem pregar. Você já fez uma condição para Deus para crer? Eu vou crer, Senhor, se o Senhor multiplicar o meu salário. Eu vou crer, Senhor, se o Senhor responder minha oração agora. Eu vou crer, Senhor, se aquela irmã levantar, estiver vestida de preto, com sapato preto, e olhar para mim e dizer assim: assim diz o Senhor, meu servo, que nasceu no ano de 1971, 30 de abril, RG 18. Já fez? Eu me identifico com Tomé, porque eu sou um Tomé. 2 discípulos que eu vou dizer para você. Quantas vezes eu cheguei para Deus aqui no meio das nossas lutas aqui, de provas e projetos e coisas que nós estamos construindo, e falei: Senhor, a minha música predileta, o hino do pastor Klaus, dá-me um sinal do teu favor, mostra-me, ó Deus, que comigo está, vem. Só eu admiro a fé de vocês, pessoal, vou aplaudir você pela vida de você, como vocês. O fato, querido, é que todos nós temos momentos na nossa vida onde nós temos crise de fé. Todos nós temos momentos na nossa vida onde a gente duvida. Todos nós passamos por momentos na nossa vida onde a nossa fé é provada. Eu entendo o que está acontecendo com Tomé aqui. Ele esperava que Jesus fosse o libertador de Israel, e agora Jesus estava morto, crucificado. Ele tinha visto tudo que Jesus tinha sofrido, ele tinha visto tudo que Jesus tinha passado, e as coisas não faziam muito sentido para ele. Então ele diz: olha, eu vou colocar uma condição, eu só vou crer se for assim, senão não creio mais nada. Mas sabe o que é bonito nesse texto? É que Deus vai até o discípulo cheio de incredulidade. Jesus vai até Tomé. Jesus vai em busca daquele que está com a fé enfraquecida. Jesus vai em busca daquele que está com a fé fraca. E ele não vai ali só para dizer: ei, por que você não creu? Ele não vai até Tomé para dizer assim: ei Tomé, por que você não acredita em mim? Você não viu os milagres que eu já fiz? Você não lembra como eu ressuscitei Lázaro? Você não lembra as multiplicações de pães que eu fiz? Você não sabe o poder que eu tenho? Eu já te contei. Você não lembra das pregações? Ele não vai até Tomé para pisar no resto de fé que podia haver no coração dele. Ele vai até Tomé para fortalecer a fé de Tomé. E ele chega diante de Tomé e fala: Tomé, eu sei o que você está pensando, eu sei a dificuldade que você tem para crer, eu sei os problemas que você está enfrentando para acreditar. Coloque a tua mão aqui e creia. Sabe o que eu creio, querido? Que hoje Deus está olhando para pessoas aqui que estão passando por momentos de dificuldades, momentos que eles não conseguem acreditar mais, não conseguem acreditar na igreja, não conseguem acreditar às vezes nos ministérios, não conseguem acreditar em profecias, não conseguem acreditar às vezes em algumas áreas da palavra, e Deus está falando: filho, eu vou até você para fortalecer a tua fé, eu levanto a tua fé hoje, eu encorajo a você, creia. Quantas vezes, querido, nós achamos que Deus vai ficar com vergonha por causa das nossas lutas, das nossas dúvidas, mas não é o que faz. Deus vai até você, pega você e diz assim: eu vou fortalecer a tua fé, eu vou fazer com que a sua fé cresça. Coloque a sua mão aqui e veja, 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 veja Jesus ressuscitado, veja Jesus glorificado, veja Jesus como Rei dos reis e Senhor dos senhores. A palavra de Deus fala que Jesus não apaga o pavio que está fumegando. Eu amo esse versículo. O pavio que está fumegando significa assim, sabe quando você dá um toque assim e fica só uma brasazinha na vela, assim, no pavio da vela, fica vermelhinha, mas não tem mais fogo? Jesus não vai lá e apaga esse pavio, ele vai lá e sopra suavemente, para aquecer de novo, e fazer uma chama de novo. Querido, entenda isso espiritualmente. Talvez você esteja aqui no momento com a sua fé extremamente enfraquecida, como se fosse um pavio que está fumegando, e Jesus vai até você
e sopra o Espírito, e começa a acender de novo a chama da paixão por Cristo, a chama do louvor, a chama da adoração, a chama da glorificação do nome dEle, a presença do Espírito Santo na tua vida, querido. Ele começa a fortalecer a tua fé, Ele começa a fortalecer a tua fé. Volte a acreditar. Levante sua mão comigo e diz assim: Senhor, fortalece a minha fé, eu quero ser fortalecido. Meu irmão, imagine essa situação: as portas estão fechadas, estão trancadas, os discípulos estão amedrontados, eles estão de portas trancadas. Você precisa entender, não é como hoje que todo mundo vivia com as portas trancadas. As pessoas não viviam com as suas casas com as portas trancadas. A Bíblia está dizendo que eles medo, por isso que as portas estão trancadas. Eles estão trancadas porque eles não queriam que ninguém visse, ninguém entrasse. Eles estavam ali trancados, e de repente Jesus aparece no meio da sala. Quem crê dá um brado e diga glória a Deus, porque eu creio nesse Deus, eu creio nesse Jesus. E quando ele aparece dentro da sala, ele não olha para os outros, ele não diz parabéns para você que não duvidou, ou muito bem, estou admirado da tua fé. Ele vai de encontro ao que está enfraquecido, ele vai de encontro àquele que está diminuindo a sua fé, ele vai de encontro daquele que não acredita mais. E quando ele chega diante dele, ele fala: ei, eu vim aqui para dizer para você que hoje a sua fé vai ser fortalecida. Toque nos cravos das minhas mãos, toque nos furos das minhas mãos e fortaleça a tua fé. O que isso significa para você? É que às vezes nós somos os discípulos que precisam de prova, mais prova, mais prova. Não é isso? Mas no final, Jesus diz assim para ele: Tomé, porque você viu, você creu. Felizes, felizes, Santo Espírito de Deus, fala conosco. Felizes são aqueles que não viram e creram. E eu quero saber se eu estou numa igreja de gente que não colocou os dedos ali, não viu, mas crê. E se você crê, faça barulho, glorifique o nome do Senhor, testemunhe a tua fé, dê um brado nesse lugar. Felizes aqueles que não viram e creram, meu irmão. Porque é o Espírito Santo que testifica na tua vida, é o Espírito Santo que acende essa chama, é Ele que testifica da verdade. E se você crê, aplauda ao Senhor, glorifique o nome dEle, diga a Ele: eu creio, eu sou desses que é feliz por não ver, mas crê. Há muitas coisas que talvez você não esteja vendo na tua vida, querido. Jogue fora essas provas que você está fazendo. Jogue fora essas provas ridículas que você está fazendo. Eu só vou crer se acontecer isso, eu só vou crer se Deus fizer isso. Porque felizes aqueles que não precisam de prova nenhuma, mas têm a sua fé fortalecida e começam a dizer: Senhor, eu creio que coisas novas estão acontecendo nesse lugar, eu creio que milagres vão acontecer, eu creio que o Senhor é o Deus, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu creio, Senhor, que o Senhor ainda opera maravilhas. Eu creio que o Senhor cura, restaura a família, restaura as casas, restaura os lares dessa igreja. Eu creio. Você crê? Não tem problema se você não crê, porque Ele vai até você e pega da onde você está e te levanta. Ele não apaga, Ele te levanta. Eu sei que algumas pessoas podiam estar dizendo assim: pastor, eu queria ter uma fé como essa, mas eu não tenho. Pastor, eu queria estar crendo agora, mas eu não estou conseguindo. Pastor, eu queria tanto, mas tanto sentir isso, mas eu não estou sentindo. É com você que Jesus quer falar. É com você que Jesus quer chegar. É em você que Jesus quer tocar. Ele diz assim: estende a tua mão. Tomé, estende a tua mão. Estica os teus braços e toca. Porque Ele é o Deus que fortalece a nossa fé. Se você chegar para Ele agora, querido, e disser: Senhor, eu tenho tanta dificuldade em crer, Ele derrama sobre você o dom da fé.
Ele dá provas e sinais. Quantos já viveram uma prova e um sinal de Deus aqui? De milagres. Levante sua mão e diga: eu creio. Eu sou feliz, porque eu não preciso ver para crer. Ele habita dentro de mim. Quantos podem aplaudir o Senhor aqui, querido? Aleluia! Oh, glória! Segundo encontro de Jesus depois da ressurreição, de acordo com João. João no capítulo 21, Jesus está ressurreto. E eu preciso contar para você que esse texto aqui eu estou influenciado por algumas pregações que eu ouvi. Acontece, às vezes você ouve um monte de pregação e aí você fica com uma coisa na sua cabeça. Dá para entender isso? Não. Mas eu vou entregar o que Deus falou no meu coração, amém, queridos? Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do rio de Tiberíades. Foi assim, estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia. Lembra de Caná da Galileia? Onde Jesus transformou água em vinho. Os filhos de Zebedeu e os 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram? Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eu gosto dessas perguntas de Jesus, porque Jesus, eu acho que ele é irônico às vezes. Ele não sabe a resposta? Sabe ou não sabe? Você acha que ele perguntou porque ele não sabia? Ele sabia. Ei, o que vocês estão fazendo aí? Pescando. E tem alguma coisa para comer? O que você responde? Nada. O primeiro encontro de Jesus é com o discípulo incrédulo. O segundo encontro de Jesus é com os discípulos que estão frustrados. A Bíblia diz que esses discípulos estavam reunidos e eles não tinham muito, a sensação que dá, a atmosfera que dá esse texto, é que eles não estavam muito sabendo o que fazer nesse momento. Eles não tinham muito o que fazer, eles não tinham para onde ir, eles não sabiam o que Deus queria deles naquela hora. Você já teve um momento da tua vida que você não sabe muito bem o que Deus quer de você? Você passa por um momento da tua vida que você percebe que as coisas começam a acontecer na tua vida e saem um pouco da lógica, saem um pouco da razão, e você fica frustrado. E esses discípulos estão reunidos ali frustrados. E se você conhece a palavra de Deus, você sabe que o que vai acontecer agora é exatamente o que aconteceu no chamado de Pedro, no chamado de João, quando Jesus encontrou os discípulos na primeira vez. Mas aqui eles estão frustrados. Então Pedro levanta e vê todos aqueles discípulos ao redor, não tem o que fazer, não, entregaram tudo e deram tudo ao Senhor, deram o seu melhor, mas tudo se foi. Jesus morreu, e agora o que nós temos para fazer? Qual que vai ser a nossa missão? E Pedro levanta e fala assim: vou pescar. Eu imagino Pedro mimado, porque eu gosto de Pedro também, gosto de Pedro e gosto de Tomé, eu gosto. Então eu imagino Pedro assim: vou pescar. Sabe quando você está frustrado? Você fala assim, a mulher fala assim: vou fazer compra. Não é assim? Vou no shopping. Aí você fala: você vai aonde, mulher? Vou no shopping. Mas o interessante é que os discípulos olham para Pedro e dizem: eu vou com você também. O que tem a ver? O que Mateus tem a ver com pescar? O que Tomé tem a ver com pescar? O que esse povo tem a ver? Eles não sabiam para que estavam fazendo. E às vezes a gente não sabe, querido, para onde nós estamos indo, e tem um monte de gente que está indo junto também, e está todo mundo seguindo Pedro. Vamos embora, vamos aí, segue ele. Sabe por quê? Nos momentos que a gente está mais frustrado na nossa vida, são os momentos que a gente quer ficar no lugar seguro. A gente não quer que ninguém, não mexe comigo, tá bom? Deixa eu na minha. Não é assim? Nem me cumprimenta, faz favor. Né? Eu vou fazer aquilo que eu sei. Eu tentei dar o meu melhor, eu entreguei tudo que eu tinha,
Eu fiz o melhor que eu podia, mas não deu certo. Então agora eu vou fazer o que eu sei. O que eu sei é pescar. Então eu vou pescar, tá, Deus? Eu fiz o que eu podia, eu vou pescar. Já ficou frustrado? Já ficou frustrado com Deus? Não, vocês são demais, pessoal. Porque eu já fiquei frustrado com Deus. Eu falei, Deus, não é justo não. Eu vou pescar. Também não faço mais. Já fez isso? Não faço, não me envolva, não me chame, não me convide. Não vou. Vou pescar. Diga comigo, vou? Aí vai lá um povo pescar. E Pedro fala, não, deixa comigo que aqui eu entendo. Esse negócio de milagre eu não entendo, esse negócio de ressuscitou eu não entendo, mas pescar eu entendo, isso aqui é minha área. Deixa comigo, vai mais para lá. Ele pega a rede. Pronto? Calma, só foi a primeira vez, não é fácil pescar. Você pensa que é fácil? Quanto tempo? Quanto tempo? Quanto tempo? Quanto tempo? Frustração sobre frustração. Decepção sobre decepção. Você começa a tentar resolver os seus problemas da sua maneira. E você acaba vivendo frustração sobre frustração. Então a Bíblia diz que, e eu acho lindo isso, o discípulo que Jesus amava. Marrom, imaginou? As pessoas falarem assim, não, deixa eu falar uma coisa para você. Sabe o discípulo que Jesus amava? E todo mundo sabia que é o marrom? Não, você não entendeu o que eu falei, meu irmão. É forte. Quem é o discípulo que Jesus amava? Todo mundo sabe. Ei! O discípulo que Jesus amava. Ele olha e diz assim, Pedro, é Jesus. Eu acredito nisso. A íntima conexão do amor de João com o amor de Jesus fez com que ele fosse o primeiro a distinguir a voz de Jesus. Querido, quando nós estamos conectados com Jesus nesse amor, nós conseguimos distinguir a voz de Jesus. Ele se conecta com você e você consegue distinguir a voz de Jesus. Ele está dizendo, ei, o que vocês estão fazendo aí? Por que vocês foram pescar? Por que vocês estão tão frustrados? Por que você está tão bicudinho? Bicudinho? Assim? Né? E João diz, Pedro, é Jesus. Jesus disse, vocês têm alguma coisa para comer? Se Pedro era como eu, meu irmão, nessa hora ele surtou. Ele olhou e falou, mas o que é esse homem gritando aí? Ficamos a noite toda tentando pescar. E agora ele perguntar se tem alguma coisa. Não tem. Aí Jesus fala assim, joga do outro lado. Meu irmão, pensa que você é o pescador. Joga do outro lado. Mas aí tem uma lição, querida, na minha vida e na tua vida. Às vezes nós estamos tão perto das bênçãos, da promessa de Deus, dos milagres de Deus. Nós estamos tão do lado do que Deus tem planejado para a nossa vida. É só jogar um pouquinho mais para o lado a rede. Não precisa mudar tudo, não precisa fazer tudo. Joga um pouquinho mais para o lado, meu irmão. Você está tão perto dos propósitos de Deus, tão perto dos sonhos de Deus, tão perto dos planos de Deus. Joga a rede um pouquinho do outro lado. Eu imagino, porque tem um detalhe aqui. Pedro está nu. Eu esqueci de falar. Mas também, por que Pedro ia ficar nu, né, gente? Ficou nu. A noite devia ser tão terrível, porque a pescaria devia estar tão errado, que ele foi tirando até a roupa. Ficando nu. Quando João diz que é Jesus, a Bíblia diz que Pedro joga a rede do outro lado. E eu fico imaginando ele olhando assim,
Vamos jogar, vai. Está mandando. Pedro olha aquela rede cheia. Ele vê aquilo, ele se lembra do chamado. Ele se lembra de quando Jesus encontrou ele. E ele deixa aquela rede do lugar onde estava. Põe a túnica e mergulha e fala: eu preciso encontrar com Jesus, eu preciso chegar até Jesus. E ele vai nadando até Jesus, ele vai chegando até Jesus. Ele diz: não me importa os peixes, não me importa o que nós pescamos, não me importa o sucesso, não me importa as conquistas, eu preciso chegar até Jesus. É Jesus que está me chamando, eu vou até Ele, meu irmão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus está dizendo aos discípulos frustrados: eu ainda tenho sonhos na sua vida, eu tenho propósito na sua vida, eu ainda tenho uma pesca milagrosa para você, eu ainda tenho 153 grandes peixes para você pescar. Não acabou, não encerrou, não terminou. Às vezes, quando nós estamos frustrados, nós já achamos que terminou os projetos de Deus, achamos que terminou os planos de Deus, e Deus está dizendo: não, não terminou. O chamado que eu fiz na tua vida ainda continua aceso, o chamado que eu fiz na tua vida ainda continua acontecendo. Por que você está tão frustrado? Por que você está tão frustrado? Por que você está voltando a fazer as coisas que Jesus já tinha tirado você? Por que você está com tanto medo? Então Pedro começa a nadar, ele esquece os peixes, ele esquece a rede. As pessoas devem ter, os discípulos oravam assim: mas o que aconteceu com o Pedro? Ele deixou tudo aqui e foi embora. Mas quando ele chega, Jesus está, não, agora, ó, Jesus está sentado e estava assando um peixe. E ele olha para Pedro e fala: vem, Pedro, vem comer esse peixe comigo aqui. Sabe o que Jesus está dizendo? Todos os teus sonhos, todos os teus projetos, todos os seus planos não estão ali onde você está tentando buscar, estão aos pés de Jesus. Ele já está assando o peixe já está sendo preparado. Eu já posso sentir o cheiro de peixe aqui nessa igreja sendo assado, das promessas, dos milagres, daquilo que Deus disse que um dia quer fazer. Quando você busca o reino dele em primeiro lugar, as demais coisas são acrescentadas. Meu irmão, você precisa entender que Jesus está dizendo para você: é nele e na presença dele que tudo é suprido na tua vida. E se você crer, dá um brado aqui, diga glória a Deus. Quando você joga a rede fora do propósito de Deus, você não pesca nada. Mas quando você segue a direção, ainda que você esteja bem pertinho, aí sim você pesca. Mas sabe o que Jesus está ensinando? Que isso não tem problema, porque Ele já preparou para você tudo aquilo que Ele disse que ia fazer na sua vida. Ele vai cumprir, meu irmão. O peixe já está sendo assado. Então os discípulos voltam com 153 grandes peixes. Pedro tem que voltar para ajudar a trazer a rede. Eu quero liberar uma palavra aqui que eu creio. Quírios, o Senhor tem uma pesca milagrosa para essa igreja. Se nós lançarmos a rede na direção que o Senhor está dizendo, 153 grandes milagres vão acontecer, 153 grandes promessas vão se cumprir, 153 grandes propósitos de Deus vão acontecer na sua vida. Quantos creem, querido, que Deus tem pescas milagrosas para a nossa vida? Quantos creem? Mas o bonito dessa história é que Pedro começou dizendo: eu vou pescar, cheio de frustrações, cheio de decepções. Por que que isso não aconteceu? Por que isso tinha que ser assim? Por que que foi assim? Por que que eu não consigo entender? Por que que Jesus disse isso e isso não aconteceu ainda? Por que que Ele falou que todo o poder era dado a Ele? Eu não estou vendo. O que que Deus está fazendo? Mas tem uma coisa que acontece nesse texto. Nunca mais, pelo menos eu nunca mais vi na Bíblia, em nenhum outro momento, Pedro indo pescar, voltando a fazer o que ele fazia no passado.
essa foi a última noite de Pedro no barco. Ele foi agora na direção do destino que Deus tinha para a vida dele. Eu vou dizer uma coisa que eu creio, querido. Hoje é a última noite de algumas pessoas viverem frustradas, vivendo do passado, procurando as coisas que não davam segurança, porque Deus está chamando você para um propósito maior. Se você crê, diga glória a Deus por isso, meu irmão. Diga comigo assim: essa é a última noite, é a minha última noite no barco. Quantos podem dizer glória a Deus, querido? Quantos podem aplaudir ao Senhor aqui? Aleluia! Primeiro Jesus vai ao encontro aos discípulos, discípulo incrédulo. Depois ele vai ao encontro dos discípulos frustrados. Agora eu quero fazer um empréstimo lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de 1 a 10. Eu preciso pregar sobre isso, meu irmão. Eu me sinto incomodado. Se os irmãos encontrarem, digam amém. Em meu livro anterior, Teófilo, Lucas falando, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus. Depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que haviam escolhido, depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis que apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comiam com eles, Deus deu-lhes esta ordem: não saia de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias, vocês serão batizados com... Quantos podem dizer glória a Deus? Então os que estavam reunidos perguntaram: Senhor, é neste tempo que vai restaurar o reino a Israel? Ele lhe respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder. Diga comigo: receberão poder. Receberão poder. Sabe, querido, eu quero dizer uma coisa para você. O Senhor não quer uma igreja fraca, o Senhor não quer uma igreja apática, o Senhor não quer uma igreja fria, o Senhor não quer uma igreja morta, o Senhor quer uma igreja cheia de poder, cheia de avivamento, cheia de um coração aquecido. Quantos podem dizer glória a Deus por isso, meu irmão? Receberão? E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Agora note, eu quero pregar o versículo 9. Tendo dito isto, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam. Agora eu quero saber quem crê. Os discípulos estão ali, comendo com Jesus, sendo instruídos por 40 dias. Eles estão recebendo a palavra, eles estão vivendo a palavra, percebendo todos os milagres, o corpo glorificado de Jesus, todo o poder da ressurreição. E de repente Jesus fala para eles: olha, vocês vão receber poder, e recebereis poder. E de repente Jesus começa a subir. Ele começa a subir, meu irmão. Olha para cima. Ele começa a subir. E os discípulos começam a olhar. Olha lá. Ele está subindo. Ele entrou atrás daquela nuvem. E eles começam a enxergar aquilo, querido. O pescoço fica duro de tanto olhar para cima. Cadê? Dois homens de branco chegam ao redor e dizem assim: varões galileus, por que estão olhando para cima? O mesmo Jesus que viste subir, do mesmo modo vereis descer. Ele voltará, ele voltará, ele voltará, ele voltará. Primeiro para os discípulos incrédulos, ele diz: põe a mão. Prova que sou eu. Para os discípulos que estão passando por frustrações: ei, eu tenho promessas para fazer na sua vida.
e eu tenho sonhos para realizar, grandes pescarias para fazer. Mas para os discípulos que estão na intimidade, ele diz assim: eu quero revelar a você o que tenho preparado para a tua vida, o que tem por vir é muito maior, é muito melhor. Eu quero que vocês entendam o meu corpo glorificado, eu quero que vocês entendam que eu subi aos céus, eu quero que vocês entendam que eu reino para sempre, diz o Senhor. E eu estou convicto que as pessoas não entendem o que é ascender ao céu. As pessoas entendem que ascender ao céu é subir de um andar para o outro. Jesus estava na terra e subiu para o céu. Estava no primeiro andar e subiu para o segundo. Mas isso não é ascender ao céu. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Você não chega para o elevador, assim, um ascensorista, elevador, e fala assim: eu quero ascender para o 8º andar. Fica meio esquisito, né? Você não fala isso. Na verdade, você tem que entender que o termo ascender aqui quer dizer o seguinte: Jesus está sendo coroado, glorificado, está sendo colocado ao lado do Pai. E talvez você esteja pensando: o que ele está fazendo agora? Aonde está Jesus? Nesse tempo de ceticismo, nós temos muita dificuldade de entender isso. Querido, deixa eu dizer para você: se Jesus não tivesse subido ao céu, você teria um contato com Ele como tem comigo. Se Ele estivesse na África, quem está na África estava vendo, a não ser que você assistisse pela televisão, mas você não poderia senti-lo, não poderia tocá-lo. Mas no momento que Ele subiu ao céu, sentou ao lado de Deus, todos nós podemos estar em comunhão com Ele por meio do Espírito Santo que está nesse lugar, está na sua vida. Ele está conectado com você, Ele está conectado com você, Ele está conectado com você, Ele está fortalecendo a tua fé agora, Ele está fortalecendo você. E o que Ele está fazendo agora? Ele está intercedendo pela tua vida. Ele está dizendo: Senhor, meu Deus, me ajuda a pregar agora, porque Ele está dizendo para você: meu irmão, hoje eu fortaleço a tua fé, hoje eu tiro as frustrações da tua vida, hoje eu mostro para você que eu sou Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia! Santo Deus! Quantos creem? Quantos creem? Quantos creem? Então Ele está conectado com você. E aonde você estiver, se estiver preso, Ele está com você. Se você estiver no Egito, Ele está com você. Se você estiver na sua casa, Ele está com você. Se você estiver aí sentado, Ele está com você. Mas há uma coisa tremenda aqui, que está contida nesse texto. Eu quero pregar sobre isso, meu irmão. Me dê 5 minutos. E eu creio muito nisso. Jesus tem um corpo glorificado. Diga comigo: corpo glorificado. Você precisa entender: todos os teus problemas, todas as tuas frustrações são pequenos diante do que Deus preparou para a tua vida. Ele preparou para você um corpo glorificado. Se você ler o texto comigo, Ele comia, mas também entrava em portas fechadas. Ele subiu ao céu e não sofreu efeito do ar rarefeito, nem efeito da altura. Ele tinha um corpo glorificado. Ele é o primeiro de todos os homens, criado, da criação de Deus, restauração de Deus. Ele foi o primeiro. Deus tem um corpo glorificado para você e para mim, querido. Algumas pessoas hoje não creem mais em ressuscitar. Será que a gente vai ressuscitar mesmo? É muito comum você ver crentes falando em reencarnação. Eles não conseguem acreditar em ressurreição. Mas deixa eu dizer, eu creio muito em ressurreição. Quantos creem? Cientificamente é muito mais fácil eu comprovar para você que eu posso ressuscitar do que reencarnar. Porque se você tivesse um fio de cabelo teu, um fio, contém nesse fio de cabelo todo o teu DNA, todo o teu padrão genético, tudo o que você é. Ah, você não entendeu. Quantos creem na ressurreição aqui, querido? Nós estamos vivendo um tempo de ceticismo, de incredulidade. Ah, Deus, eu preciso que o Senhor me ajude a pagar a prestação do carro. Ele fala: filho, eu tenho pescas milagrosas para você. Ah, Deus, eu não consigo acreditar que o Senhor está comigo, mas eu já te dei provas e mais provas. Mas eu quero levar você para um novo nível agora. Eu quero que você entenda que eu tenho uma versão 2.0 sua, uma versão preparada para você, glorificada, eterna, que eu convidei você para morar comigo. Eu tenho um banquete para você, querido, e eu quero que você viva e reine comigo para sempre. E aqueles que creem que estão sendo convidados por Ele, porque o Espírito testifica, faça um grande barulho na presença de Deus, de quem está sendo preparado, meu irmão. Eu fico imaginando os discípulos: cadê
Cadê? Cadê? Ele subiu, cadê? Ele passou pela parede, ele sumiu, ele estava com a gente no caminho de Emaús e desapareceu, cadê? E ele diz, vocês não estão entendendo, eu preparei para vocês tudo que eu conquistei já é seu. Igreja, se propõe agora a declarar a tua fé, ele ressuscitou. Irmão, eu creio tanto nisso. Eu creio tanto nisso. Você pode me chamar de louco, mas eu aprendi com o apóstolo Paulo, capítulo 1 Coríntios, abra a tua Bíblia comigo. Estou terminando, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 35. Quantos recebem essa palavra hoje? Quantos recebem? Ah, meu irmão, quando os nossos problemas ficam pequenos, quando nós entendemos o que Ele preparou para nós, eu vou viver essa versão 2.0. Eu vou olhar para o Tim e falar assim, meio fraquinha a sua 2.0. Não, é tudo igual. É tão interessante, quando você faz um estudo do corpo glorificado de Jesus, você começa a entender por que os discípulos às vezes não reconheciam. Porque você imagina que o dia que Jesus foi, se você é lutador, você vai entender. Imagina você vai para uma luta e você ser arrebentado. É tudo estourado, inchado, olho, tudo. Só que 3 dias depois eu encontro você e você está perfeito. Mas está melhor do que antes. Eu vou olhar e falar assim, nossa, mas é parecido com o Ricardo, né? Porque o corpo de Jesus estava glorificado. Quantos vão receber um corpo glorificado aqui? Digam amém, querido. Eu sei, a gente não ouve mais pregação sobre isso, mas eu preciso pregar sobre isso, porque eu creio nisso. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 35, Paulo diz assim, mas alguém pode perguntar, como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? Insensato. O que é insensato, igreja? Tolo. O que você semeia não nasce a não ser que morra. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá. Você não semeia uma árvore. Você não semeia a planta inteira. Mas apenas uma simples semente, como de trigo ou de alguma outra coisa. Mas Deus lhe dá um corpo como determinou, e a cada espécie de semente dá o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra, as aves outra e os peixes outra. Vocês estão entendendo o que ele está dizendo aqui ou não? Quantos creem, meu irmão? Ah, é difícil. Porque nós vemos a geração do X-Men, a geração da Marvel, e a gente não percebe que tudo isso eles tiraram lá da Bíblia, do corpo glorificado de Jesus. Dá para entender? Mas isso aumenta o nosso ceticismo. Há corpos celestes e há também corpos terrestres. Mas o esplendor dos corpos celestes é um e dos corpos terrestres é outro. Um é o esplendor do sol, outro da lua e outro das estrelas. As estrelas diferem em esplendor uma das outras. Ele está dizendo assim, olha, pela criação você consegue entender que Deus tem coisas preparadas muito maior para a sua vida, meu irmão. Pega essas frustrações, joga fora. Pega essas decepções, joga fora. Pega esse, porque me magoaram, joga fora. Porque você precisa entender, meu irmão. Ele ascendeu e está sentado no trono. No final ele diz assim, vou terminar. O corpo, assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita. É semeado em desonra e ressuscita em. É semeado em fraqueza e ressuscita em. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo. Aqueles que estão preparados, querido, e creem, e recebem, e aceitam, e testificam, porque o Espírito Santo testifica na sua vida. Diga glória a Deus, meu irmão. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão,
tornou-se um ser vivente. O último Adão, quem é o último Adão? Jesus. Espírito vivificante. Jesus é a primícia, é o primeiro de todas as coisas, querido. Quero terminar essa série assim. Com o sábio Nicodemos, ele disse que precisava nascer de novo. Com a mulher de Samaria, ele disse: eu tenho algo para preencher o seu coração. Rios de água viva vão fluir dentro de você. Com Tomé o incrédulo, ele disse: põe as mãos aonde você pode ver que sou eu que ressuscitou. Com os discípulos frustrados, ele disse: eu ainda tenho uma pesca milagrosa. E para nós que estamos aqui, cheios da presença do Espírito Santo, ele diz para você: eu sou a ressurreição e a vida. Se você crê, dá um glória a Deus aqui, meu irmão. Fica de pé no teu lugar, meu irmão. Aplauda ao Senhor, meu irmão. Glorifica o nome dele, querido. Porque ele preparou todas as coisas. Ele fortalece a tua vida. Ele fortalece você. Ele fortalece, querido. Eu imagino que para algumas pessoas é tão difícil isso, crer. É tão difícil acreditar nisso para algumas pessoas. A fé às vezes é tão fraca. Mas uma vez eu estava conversando com uma pessoa e ela disse assim: me explica esse negócio de ressurreição. E eu comecei a orar, falei: Deus, eu quero um jeito muito simples para explicar. Quantos creem que vão ressuscitar aqui, querido? E eu me lembrei da lagarta. A lagarta é um bicho feinho, né? Não é feio? Aquela lagartinha assim, sabe a lagarta? Eu não sei se você já viu um casulo de lagarta. Ela parece um caixão, né? Ela fica toda envolvida, não é assim? Não é desse jeito? Não é estranho que Deus na natureza tenha colocado uma transformação dessa? A lagarta entra no seu caixão, no seu casulo. Eu sei, é um casulo, não é um caixão. Ela fica lá. E depois, quando ela sai, aquele bicho feio, que você fala: ai, essa é uma lagarta, não gosto. Ela vira uma borboleta. E você diz: uau. Isso para mim é uma das ironias de Deus. Deus está dizendo para mim e para você: você que tem dificuldade de crer, querido, eu posso transformar uma lagarta em borboleta. Eu sou a ressurreição e a vida.